pode parecer um pouco frustrante, mas eu acho que são verdades que precisam ser ditas, né, em relação a ganhar dinheiro desenvolvendo jogos. Na verdade, eu acho que se você for parar para olhar, desenvolver jogos também entra ali na questão do empreendedorismo. Por que eu falo sobre isso? Eu já fui empreendedor, né? Então eu já tive minha própria empresa, eu já fui, vamos dizer assim, autônomo, eu já sou CLT, né? Então eu transitei por diversas camadas dentro das possibilidades de ganhar dinheiro, seja trabalhando para uma empresa, seja sendo a sua própria empresa ou tendo uma empresa, né? Porque o que eu falo sendo a sua própria empresa? No sentido de autônomo, freelancer, podemos dizer assim. Então, se a gente for parar para olhar, muitas pessoas vendem o sonho, né, de sair desse lugar que você está e começar a ganhar dinheiro, né? Eu vejo muitas propagandas no YouTube, no Instagram, em diversas redes sociais, falando sobre a nova forma de ganhar dinheiro, o marketing digital, a criação de jogos, desenvolvimento de sistema, programação, trabalhar para a gringa e por aí vai. E todas essas formas são extremamente válidas para você começar realmente a ganhar dinheiro na sua vida. Eu acho que a gente tem que pensar realmente como isso pode se tornar sustentável. Da mesma forma que você, quando começa a empreender, você começa a pensar no dia de amanhã, nossa, será que eu vou ter a grana para amanhã? Será que eu vou ter um cliente novo e por aí vai? Será que eu vou conseguir? E eu acho que é a mesma coisa que acontece com o desenvolvedor indie, né? A maioria das pessoas que começam a desenvolver jogos, elas fazem como eu estou fazendo, criando jogos ali, talvez no seu quarto, no seu escritório, no seu tempo vago, não necessariamente se torna a sua profissão principal. E eu acho que isso é o mais que certo, né? A gente tem que ter algo garantido, né? Que, vamos dizer assim, seja o nosso sustento. Então isso significa ser freelancer, ser autônomo, ser CLT. Não importa qual seja a sua definição ou como que a sua renda principal seja composta. Mas o que importa é você ter uma segurança. E desenvolver jogos é uma incerteza talvez maior do que o empreendedorismo, no meu ponto de vista. Isso eu falo porque, assim, se a gente for parar para olhar, desenvolver jogos, existem algumas variáveis a mais do que ser empreendedor. Porque ser empreendedor depende principalmente do nicho que você vai atuar, né? Seja ele de marketing, seja ele de designer, né? Vamos colocar como freelancer. Redator, copywriter, gestor de tráfego, gestor de conteúdo, mídias sociais, né? Depende da sua área de atuação, você vai ter ali algo, vamos dizer assim, palpável. No sentido de que a possibilidade é grande e você tem um nicho específico para atuar. Quando você trabalha com jogos, aí já abre um pouquinho mais esse leque. Por quê? Você pode criar um jogo para PC, aquele jogo para PC que você criou ser tão bom que você consiga ali colocar ele nos consoles. Então você tem a possibilidade de portar os seus jogos para console. Você tem a possibilidade de criar um jogo para celular que depois vire um jogo para PC, que depois vire um jogo para console, ou você pode construir um jogo para console que depois vira para PC e depois vira para celular. Então, você tem várias possibilidades. Você pode, no caso desenvolvendo jogos, você pode ganhar com a sua programação, né? Você pode pegar um trabalho freelancer, porque necessariamente desenvolver jogos não significa que você também não possa trabalhar como freelancer e também trabalhar ali como CLT. Um exemplo, você pode trabalhar como programador em uma empresa e desenvolver seus próprios jogos e ainda procurar freelas aonde você tenha que desenvolver alguma mecânica, algum jogo, algum site, algum sistema. Então, assim, eu acho que o aprender a criar jogos te possibilita abrir oportunidades de trabalho. Independente se você vai produzir os seus próprios jogos e ganhar dinheiro vendendo eles, ou você vai trabalhar para alguém. Você aprendendo a programar, você aprende ali, talvez,
a lógica em específico que te possibilita aprender a criar um sistema, a criar um site, a criar um aplicativo. Não significa que você aprender a programar jogos, você vai aprender a construir sistemas, você vai aprender a construir sites, você vai aprender a construir aplicativos. Não, são coisas diferentes e formas diferentes. Mas acaba que você, sabendo lógica de programação, você consegue acertar os pontos para conseguir fazer bem qualquer uma dessas outras tarefas. Né? E a mesma coisa para a arte. Não significa que você criar um personagem, você fazer um cenário, você simplesmente pode trabalhar apenas com isso. Você pode ali criar peças de publicidade, você pode criar animações para vídeos, você pode criar, sei lá, flyers, né? Você pode trabalhar como designer gráfico. Então, assim, aprender a criar jogos te abre diversas possibilidades. E, no caso, não significa que você começar a criar jogos, você vai ter muito dinheiro. Porque, às vezes, não funciona assim. Muitas pessoas começam a desenvolver jogos pensando já que vai fazer o próximo GTA, o próximo Super Mario, e, às vezes, acaba se frustrando no meio do caminho por não conseguir alcançar o seu objetivo. Talvez seria ali fazer um GTA, fazer um Mario, fazer alguma coisa assim. Né? O mercado indie tem muitas particularidades. Você pode sim fazer um jogo de sucesso de primeira? Pode, mas isso é quase uma, vamos dizer assim, uma grande exceção à regra, né? Porque a regra é, muitas vezes, pessoas no mundo inteiro estão ali aplicando seus jogos para Steam para milhares de pessoas verem e talvez essas pessoas gostem ou não do jogo que foi feito. Então você pode sim fazer um jogo de sucesso, mas por via de regras, talvez não. Você vai talvez fazer um jogo que vai ter suas vendas, mas não sejam todas as vendas que você desejava no mundo. Pode ser que você vai fazer um jogo que estoure completamente a bolha e se torne o maior jogo da história. Pode. Mas não significa que sempre vai ser assim. Não significa que todas as vezes que alguém fizer um jogo, ele vai ter sucesso. Esse é o ponto que você precisa entender. Muitas vezes nós iremos fracassar. Não entenda fracassar como o seu jogo não vai vender nenhuma cópia. Claro que se não vender nenhuma cópia, realmente é um fracasso. Mas algo pode acontecer. Pessoas que gostam de jogar um estilo específico podem comprar seu jogo e gostar. E aí outra pessoa joga, até virar uma febre, né? E aí, nesse longo prazo, você pode ter feito diversas vendas, por mais que sejam poucas, você fez vendas. Então, um conselho que eu dou é pensar no que eu estou pensando para o futuro. É criar o máximo de jogo que eu puder, de escopo pequeno, e publicar. Faço outro, publico. Faço outro, publico. E assim por diante, para ter uma quantidade de jogos no mercado. Independente se vai ter sucesso ou não, independente do que vai acontecer, no longo prazo, aquilo ali pode trazer um resultado satisfatório. Um exemplo, a gente tem alguns casos na Steam mesmo, eu já vi jogos do tipo que é um quebra-cabeça. Simplesmente a pessoa pegou uma imagem e transformou num quebra-cabeça. E aí, você poderia pensar assim, nossa, então ela pegou 1000 imagens e transformou num quebra-cabeça? Não! Cada imagem que ela fez é um novo quebra-cabeça que você tem que comprar. Por mais que seja $1, R$1,99, várias pessoas compraram. E, assim, não vou falar que milhões de pessoas, mas várias pessoas compraram. E no final, gerou uma renda para essa pessoa. Então, supondo que ela pegou 30 imagens, ela tem 30 jogos publicados. Vai ser um sucesso? Não sei. Mas se para ela, todos os meses, vender uma cópia de cada um desses 30 jogos, no final ela tem $30, sendo $1 cada jogo, né? Então, imagina isso durante um ano. Agora eu vou fazer na calculadora. 30 vezes 12 aqui, $360. Vamos no dólar hoje? Dólar hoje, $360. Se você for parar para olhar, por ano, essa pessoa ganharia R$2.000. Então, assim, não é
algo que vai talvez mudar a vida da pessoa. Mas imagina, você trabalha no seu trabalho normal, você ganha seu salário normal ali, cumprindo as suas 8 horas de trabalho todos os dias, e do nada, em dezembro, cai lá na sua conta R$2.000. Aí, vamos colocar, imagina que seja mais, né? Tipo, se a pessoa fez o jogo lá, vamos supor que ela crie 100 vezes 30 dias, vezes 12. Colocando aí por alto, vamos colocar assim, num algo surreal, mas que a pessoa faça 100 jogos e todos os dias ela venda uma cópia. Pode não parecer muita coisa, mas no final ela vai ter aí vendido pelo menos $71.000. $71.000 vai dar mais ou menos R$412.000. Então, tipo assim, em um ano ela faz R$412.000. E assim, eu tô colocando valores completamente irrisórios, colocando que o jogo custe R$1,99, que eu acho que é o preço mínimo de um jogo na Steam. Tô colocando que ela tem 100 jogos e todos os dias venda vamos dizer assim, venda 100 cópias, uma cópia de cada jogo que ela tem. Se você for parar para olhar, é uma coisa que talvez não seja impossível de acontecer. Todos os dias vender um jogo, vender uma cópia. Talvez tenha ali o seu reembolso, talvez tenha ali devoluções, pessoas que não gostam e tudo mais. Pode ter, mas assim, no longo prazo é favorável. Porque mesmo que seja apenas os 360 lá, vamos colocar 12, que no caso seria $2, vezes o 12, que seria um ano, $24. Isso aqui vezes 6 anos, daria $144 em 6 anos. Imagina, você fez o jogo lá, daí você já está fazendo outra coisa e de repente cai $144 aí na sua conta, né? Na verdade, se a gente for fazer 144, cai R$837 do nada na sua conta. Então assim, não é uma coisa impossível de acontecer. Mas, sendo sincero, se você for começar o mercado de desenvolvimento de jogos para faturar muita grana, desiste dessa ideia. Não é assim que funciona e eu sinto muito em talvez acabar com esse sonho seu. É a mesma forma que talvez acabe com o meu sonho. Quando eu comecei a fazer a faculdade de desenvolvimento de jogos, eu pensava nessa possibilidade de fazer jogos milionários e tal, que não sei o quê, mas não é assim que as coisas funcionam. Talvez eu nunca faça um jogo milionário, um jogo que realmente venda milhões de cópias. Mas é aquele negócio, ao longo prazo, aquele jogo pode se tornar algo rentável. E necessariamente eu não preciso focar apenas no jogo. Eu posso vender o meu conhecimento em desenvolvimento de jogos. Seja como freelancer, fazendo um trabalho para gringa, né? Pego lá um código, um site, um personagem, que seja. Vendo artes no itch.io, vendo códigos no itch.io, na Unity Assets, lá na Asset Store da Unity, na Asset Store da Unreal. Cara, é o meu conhecimento. Se eu estudei para aquilo, eu posso ir lá e fazer. São fontes de renda separadas, que no final pode me gerar uma renda significativa. Então assim, não pense em fazer dinheiro logo de cara. Pensa no longo prazo. Se eu pudesse me dar um conselho no passado, seria esse. Pensa no longo prazo. Comece a fazer as coisas pensando no longo prazo, para se tornar sustentável, né? E eu acho que esse é o ponto. Se tornar sustentável. Então, se você, assim como eu, tinha essa ilusão de ganhar rios de dinheiro com criação de jogos, desculpa estragar o seu sonho, mas configura ele, pensa no longo prazo. E se você não concorda comigo, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso. Vai ser o maior prazer a gente trocar uma ideia, conversar sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!